Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai analisar a nossa aplicação AMP agora como uma PWA. Então nos dois vídeos anteriores a gente converteu a nossa aplicação AMP em uma PWA e agora eu vou entrar em mais detalhes nesses quesitos. Então a gente tem a nossa aplicação rodando, a gente vai pular para o browser, então a gente vai comparar as duas versões, a versão browser e a versão PWA, e depois a gente vai rodar uma auditoria nessa aplicação e vai ver qual é o feedback do Lightbox. Então aqui no nosso browser eu tenho nossa aplicação, ela está com vídeo, ela está com todos os componentes lá que a gente requisitou. Se eu quiser ver essa aplicação novamente como uma PWA, eu tenho as opções aqui de acessar a pasta de apps do meu Chrome e requisitar a minha PWA. Se eu colocar lado a lado aqui esses dois itens, a minha versão PWA, no lado direito a gente tem a versão browser normal. Então é a mesma aplicação, mas com uma UI diferente. Então a gente tem o nosso title, né, que a gente definiu, o nome da nossa app dentro do Web App Manifest, aparecendo no topo. Então How to Prepare the Best Caipirinha aparece como a barra de título da nossa aplicação. A barrinha do navegador ela fica azul porque ela foi definida pela propriedade ThemeColor. Outro ponto é, na minha área de trabalho, a gente não vai ter um ícone do Chrome, a gente vai ter o ícone da nossa app que a gente definiu. Então quando ela roda lá, a gente vai visualizar como se fosse uma aplicação independente. A gente não tem um ícone do Chrome relacionado. Então o que eu posso fazer aqui, por exemplo, se eu estiver no Mac, eu posso ter os controles de uma aplicação normal. Então, por exemplo, se eu clicar no botão direito, eu posso vir em opções e eu posso fixar a minha aplicação no dock. Então eu tenho sempre a tecla de atalho para a minha aplicação no meu dock. Voltando para a nossa PWA. Então a gente tem a versão PWA na esquerda e a versão browser na direita. Então outro ponto importante é que a gente perde a barra de navegação, né? A gente esconde a barra de navegação e a gente ganha mais área visível para a nossa app. O ponto de atenção é que a gente não tem a barra de navegação do browser normal, então a gente precisa proporcionar dentro da nossa aplicação uma navegação para o usuário. Na UI da nossa interface que a gente criar, a gente precisa proporcionar botões para voltar, como também botões para navegar entre páginas e sempre ter a atenção de que quando a gente enviar o usuário para uma página, a gente sempre vai disponibilizar um menu que ele possa aí continuar navegando em nossa aplicação. Perfeito? Então, essas são as atenções. Outro ponto, eu estou rodando minha PWA localmente. Então, eu consigo ter aí todos os recursos de instalação. Mas quando a gente publica a nossa PWA, a gente precisa rodar ela em HTTPS. É um requisito para você conseguir instalar uma PWA, é ter essa aplicação rodando em HTTPS. Então agora, né, se a gente voltar para a nossa aplicação do browser e só abrir o Chrome DevTools, dentro do Chrome DevTools, a gente pode rodar uma auditoria. Dentro dessa auditoria, eu posso escolher qual tipo de auditoria que a gente vai estar executando. Ele vai fazer uma série de passos para dar um score à nossa PWA e analisar pontos que a gente precisa melhorar. Então ele faz uma série de testes, testa a nossa aplicação offline, testa a raiz da nossa aplicação, se ela está respondendo sim ou não offline. Então, quando a gente finaliza o nosso teste, né, a auditoria aí com o Lighthouse, a gente vai ter um feedback do Lighthouse com os pontos que a gente atingiu e com os pontos que a gente precisa melhorar. Então, dando uma olhada aqui nos itens que a gente está alcançando. Então, se eu passar o mouse sobre o topo, né, da badge PWA, eu vou ter aí os itens que a gente conseguiu atingir. Então, na parte de fast e reliable, né, a parte rápida, instável na nossa aplicação, resiliente, como eu posso traduzir também, a gente conseguiu 2 pontos de 3. Então, quando a gente alcança esse ponto, a gente vai ter outro íconezinho, é o raio, dizendo que nossa aplicação é rápida, mas a gente só conseguiu um, que é a parte de instalar. A parte de instalável a gente atingiu 3 de 3, então a gente consegue o ícone da PWA. Na parte de otimização, a gente conseguiu 4 de 7. Então vamos só passar sobre os itens aí. Quando a gente tiver algum problema, né, por exemplo, o URL inicial não está respondendo a
quando o usuário está offline. A gente pode dar uma verificada aqui e ver como atingir isso, certo? O outro ponto, instalável, a gente conseguiu todos os itens. Lembrando, PWAs, elas precisam ser disponibilizadas em domínios HTTPS para conseguir instalar sua PWA. A gente está rodando aqui no localhost, por isso que a gente não tem esse problema. Mas quando a gente publicar a nossa PWA, a gente precisa rodar aí sobre um protocolo HTTPS. Na parte de otimização, é um ponto que a gente precisa melhorar, né? Forçar nossa aplicação sempre apontar para HTTPS, sempre fazer esse redirecionamento. Se a gente tiver um usuário que caia no HTTP, a gente redirecionar para HTTPS. Você consegue resolver isso, por exemplo, com HTT Access. Você sempre forçar o usuário ir para requisições HTTPS. O outro ponto é a questão do theme color, da tag theme color. A gente definiu o theme color dentro do App Manifest, mas aquela configuração vai ser somente válida para quando o usuário clicar no ícone e abrir a nossa PWA, então ele vai pegar esses itens. A tag theme color, ela apareceu aí em alguns anos, então ela consegue, se você usuário tiver em algum browser Android, a gente consegue mudar a interface do browser Android, a barra de navegação do browser. Então, com essa meta tag, a gente incluindo ela, a gente consegue também aí modificar as cores do navegador. O outro item que a gente precisa atingir é a parte dos ícones da Apple. Então, se você tem um dispositivo Apple, o Web App Manifest não vai funcionar. Para isso, a gente tem uma alternativa que é trabalhar com as tags específicas da Apple. Tem um vídeo no curso de PWA que eu ensino como você incluir esses ícones. Então, se você quiser dar uma olhada lá, só correr no curso de PWA e olhar as opções de configurar a instalação da sua PWA em dispositivos iOS. Então, esses foram os itens que a gente atingiu. A gente tem mais feedbacks aqui dentro do nosso Lighthouse. Então, aqui, por exemplo, se a gente quiser aí corrigir esse ponto da tag theme color, eu vou ter dentro do web.dev as explicações de como incluir este elemento. Então, no caso, a sua inclusão é bem simples. A gente precisa dessa meta tag dentro da tag head. Então, posso copiar aqui dentro da nossa aplicação. Eu vou incluir a meta tag. Então, essa meta tag, ela vai esperar uma cor. Só para a gente manter o padrão, eu posso utilizar a mesma cor que a gente definiu dentro do nosso manifest JSON. Então tá lá a cor do nosso manifest JSON. Eu volto na index, atribuo essa cor e aí a gente já resolveu o problema do theme color. Esse vídeo é só uma análise, né? A gente vê como a nossa PWA está funcionando. Então no próximo vídeo a gente vai começar a customizar estratégias de cache. Perfeito? Então se ainda não segue o canal, por favor siga o canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Falou?